Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Hora do Bizu mais uma vez. Estamos aqui de volta com mais um videozinho da nossa revisão para o ITA. Dessa vez, vamos fazer um videozinho para a gente revisar algumas coisas sobre polinômios. Se você já gostou da ideia, cara, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo essa informação maneira de estar rolando revisão no ITA aqui no canal da Hora do Bizu. A gente hoje vai fazer algumas questões de edições anteriores do vestibular do ITA, com ideias bastante recorrentes. Esse é um assunto, cara, muito forte na prova do ITA, né? Todos os anos aparece pelo menos um probleminha sobre polinômios, com ideias muito tradicionais. Então a nossa ideia hoje é resolver alguns problemas para você acumular essas boas ideias para chegar na prova do ITA esse ano e você mandar super bem. Beleza? Vamos que vamos. Vamos começar com o nosso primeiro problema, que é o seguinte. Considere a equação somatório com n variando de 0 a 5 de ANX elevado a n igual a zero. Já começou uma pedrada aqui, mas tudo bem. Essa é a nossa equaçãozinha, que na verdade é uma equação polinomial, beleza? Em que a soma das raízes é igual a menos 2 e os coeficientes A0, A1, A2, A3, A4 e A5 formam nessa ordem uma progressão geométrica com A0 igual a 1, tá? Ele pede, na verdade, a soma dos coeficientes desse polinômio. Tá? Primeiro de tudo, gente, a gente escrever esse somatório de uma forma um pouco mais agradável. O que é o somatório quando n varia de 0 a 5 de ANXN? Isso aqui, na verdade, é a parcela que você está somando em que esse n é uma variável. Essa variável ela varia discretamente de 0 até 5. Então você pode escrever, na verdade, esse polinômio assim: A5x à quinta mais A4x à quarta mais A3x ao cubo mais a ao quadrado, a2x ao quadrado, mais a1x elevado a 1, mais a0, isso é igual a zero. Tá? Então, na verdade, isso que está escrito aqui é exatamente esse somatório que estava escrito aqui, de uma forma um pouco mais amigável, tá bom? O que nós sabemos desse problema, pessoal? A gente sabe desse problema que o a0 é 1, então no lugar desse a0 a gente pode colocar 1, e os coeficientes a0, a1, a2, a3, a4, a5 formam nessa ordem uma progressão geométrica. Então, se o primeiro termo é 1, cara, a gente pode falar que a razão, por exemplo, é Q. Então, se a razão for Q, o nosso A1 vai ser Q, o nosso A2 vai ser Q ao quadrado, o nosso A3 vai ser Q ao cubo, o nosso A4 vai ser Q à quarta e o nosso A5 vai ser Q à quinta, tá? Porque é uma progressão geométrica com uma razão Q, que seria muito legal a gente conseguir descobrir nesse problema. Só que tem um detalhe muito legal nesse problema. Ele fala que a soma das raízes dessa equação polinomial é igual a menos 2. Bom, aqui a gente está envolvendo o conceito de relações de Girard. Como é que você acha a soma das raízes de um polinômio de qualquer grau? Primeiro de tudo, você identifica o coeficiente líder desse polinômio. O coeficiente líder quem é? É o coeficiente da maior potência de x, que nesse caso é 5. Então, A5 é o nosso coeficiente líder. Bom, se o polinômio é do quinto grau, a gente olha agora para o coeficiente do quarto grau, que é o grau imediatamente inferior. Que nesse caso seria o nosso coeficiente A4, que é o cara que acompanha o x à quarta. A soma das raízes de um polinômio de qualquer grau, ele vai ser justamente a divisão entre o coeficiente da potência imediatamente inferior à maior potência, dividido pelo coeficiente líder, com o sinalzinho trocado. Então é menos o segundo coeficiente dividido pelo primeiro. Eu não gosto de falar segundo, porque não necessariamente o segundo coeficiente, né, na ordem que aparece o polinômio, é o coeficiente da próxima potência depois da maior potência. Então fica ligado, por exemplo, se eu tenho um polinômio do 10º grau, quem vai ser esse coeficiente que você vai utilizar é o coeficiente do grau 9. Se eu tenho uma equação do segundo grau, você aprendeu que a soma é menos b sobre a. Por quê? A é o coeficiente líder e b é o coeficiente da variável x, puramente, tá? E a gente sabe nesse problema que essa soma das raízes é igual a menos 2, tá bom? Então, menos A4 dividido por A5 é igual a menos 2. Bom, o menos se cancela de ambos os lados, então você sabe que A4 é igual a 2A5, multiplicando cruzado. Só que o A4 é Q à quarta, né? E 2A5 é 2 vezes Q à quinta. Beleza? Tá bom? Bom, se Q à quarta é 2 vezes Q à quinta, a gente pode, né, se o Q for diferente de zero, né, que faz bastante sentido no nosso problema, a gente pode cortar um Q à quarta de ambos os lados. E aí, quando você cortar um Q à quarta de ambos os lados, aqui sobra um Qzinho. Portanto, sobra o seguinte: 2Q é igual a 1, conclusão, Q é igual a meio. Beleza? Ah, Sandro, o Q pode ser zero? Cara, até poderia, mas se o Q fosse zero,
os coeficientes A1, A2, A3, A4 e A5 seriam todos iguais a zero. E aí, na verdade, o nosso A0 seria igual a 1, os outros coeficientes seriam iguais a zero. Não seria uma equação polinomial, né? Porque eu não teria um polinômio, na verdade, eu teria simplesmente uma constante. Então faz bastante sentido você considerar que é diferente de zero nesse problema, tá? Se o Q é igual a meio, gente, agora o nosso problema acabou. O que a gente quer saber no problema? A gente quer saber a soma dos coeficientes a n quando n varia de 0 até 5. Ou seja, a gente quer saber A0 mais A1 mais sucessivamente mais A5. Bom, gente, o A0 é 1. Quem é o A1? O A1 é Q. Se a razão é meio, esse cara vai ser meio. Quem seria o A2? Meio ao quadrado, que seria 1/4. E assim sucessivamente até o A5. Quem vai ser o A5? Que é a quinta, que nesse caso é 1 sobre 2 a quinta, 1 sobre 32. Tá bom? Como é que você soma esses termos de uma progressão geométrica? Lembra lá, como é que é a soma dos termos de uma progressão geométrica? É o primeiro termo, que multiplica razão elevada ao número de termos menos 1 sobre razão menos 1, tá? Uma ideia muito legal de você lembrar, porque sequências também é um assunto bastante recorrente na prova do ITA, beleza? Então, o primeiro termo é 1, então você vai ter razão elevada ao número de termos, que nesse caso são 6 termos, né, porque são 6 coeficientes, menos 1 dividido pela razão menos 1, tá bom? Então, você pode multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, né, para fazer bonitinho, ficar positivo. Você vai ter 1 menos 1 sobre 2 a sexta é 1 sobre 64, dividido por 1 menos meio, que é o famoso meio, tá? Então, 1 menos 1 sobre 64 é a mesma coisa que 63 dividido por 64, dividido por meio. A gente repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui dá pra gente 63 sobre 32. Olha que legal. Letra D é o nosso gabarito. Beleza, gente? Tranquilo? Tá? Então, o primeiro bom problema, que na verdade ele tem uma casca de polinômios, mas essencialmente ele é mais um problema de sequências numéricas envolvendo o conceito de relações de Girard, que são as relações entre as raízes de um polinômio e os seus coeficientes. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos para o nosso próximo problema. Bom, nosso próximo problema fala assim pra gente, olha, seja p de x, esse polinômio ax à quarta mais bx ao cubo mais cx ao quadrado mais dx, mas é um polinômio com coeficientes reais, informação importante. Sabendo que, primeiro, p de x é divisível por x ao quadrado menos 4. Segundo, a soma das raízes de p de x é igual a 1. Terceiro, o produto das raízes de p de x é igual a 3. E quarto, p de menos 1 é igual a menos 15 sobre 4. Tá? Ele pergunta pra gente quem vai ser p de 1. Gente, olha só. O fato de um polinômio ser divisível por outro significa que aquele polinômio pelo qual ele é divisível vai ser um fator do nosso polinômio inicial. Então, quando eu falo que p de x é divisível por x ao quadrado menos 4, como o coeficiente líder do nosso polinômio p de x é a, eu posso falar que p de x vai ser a, que multiplica x ao quadrado menos 4, vezes um outro polinômio, que eu vou chamar inicialmente de q de x, tá? Por quê? Porque se x ao quadrado menos 4 é um fator de p de x, então com certeza o p de x vai ser a, que é o coeficiente líder, multiplicado por x ao quadrado menos 4, vezes q de x, tá? Esse q de x, mais por simplicidade, eu já poderia escrever assim, ó, eu já poderia falar que ele é um x ao quadrado mais um alfa x mais um beta, tá bom? Aí você podia perguntar, Sandro, mas por que você colocou x ao quadrado e não, por exemplo, sei lá, alfa x ao quadrado? Por uma razão simples. Quando a gente fizer a distributiva, x ao quadrado vezes x ao quadrado já dá x à quarta. Com esse azinho que está na frente, já vai aparecer o ax à quarta. Então a gente já coloca o coeficiente líder na frente, e aí os fatores que sobram são polinômios mônicos, polinômios cujos coeficientes líderes são iguais a 1. Beleza? Tá, agora preste atenção. Como x ao quadrado menos 4 é um fator desse cara, quais são as raízes desse polinômio? Menos 2 e 2. Tá bom? Então eu já sei que a soma dessas raízes já dá 0. Só que a soma das raízes do polinômio p de x é igual a 1. Ou seja, a soma das raízes desse polinômio, a soma tem que dar quanto, gente? Se a soma dessas raízes já dá 0, eu tenho 4 raízes. 2 delas somam 0. Só que a soma de todas tem que dar 1. Então, com certeza, a soma dessas duas tem que ser igual a 1.
Faz sentido o que eu falei? Beleza? Legal. O produto de todas as raízes de P de x é igual a 3. Então agora presta atenção. O produto dessas duas raízes dá menos 4. Se o produto de todas dá 3, então vê se faz sentido. Olha, essas duas aqui multiplicadas dão menos 4. Então essas duas aqui tem que ser tais que multiplicadas com essas seja um produto igual a 3. Então vê se faz sentido eu falar para você que o produto dessas outras raízes tem que dar menos 3 sobre 4. Vê se faz sentido. Porque se o produto dessas duas raízes desse polinômio de segundo grau for menos 3 sobre 4, menos 3 sobre 4 vezes menos 4 dá 3, que é justamente o que eu quero. Beleza? Aí, olha que maneiro, cara. Acabou o problema, né? Porque se você some o produto de um polinômio de segundo grau com coeficiente líder igual a 1, eu consigo dizer quem é alfa e quem é beta. De novo, pelas relações de Girard. Então, alfa, nesse caso, vai ser menos a soma, portanto, vai ser menos 1. E o produto, nesse caso, vai ser o beta. O beta, nesse caso, vai ser menos 3 sobre 4. Portanto, como é que a gente pode escrever o nosso polinômio P de x, galera? O nosso polinômio P de x ele vai ser A, que multiplica x ao quadrado menos 4, que multiplica x ao quadrado menos x menos 3 quartos. Show? Maneiro demais. Legal. Só que agora eu sei que o P de menos 1 vale menos 15 quartos. Então, vamos fazer isso. P de menos 1 é menos 15 quartos. Então, isso aqui é A, que multiplica. Coloca um menos 1 aqui. Menos 1 ao quadrado dá quanto? Dá 1. 1 menos 4 dá menos 3. Beleza? E agora coloca um menos 1zinho aqui. Menos 1zinho ao quadrado vai dar 1. Aí fica 1 menos menos 1, que vai dar 2. Então fica 2 menos 3 quartos. Que beleza, que beleza. Então, repara, ó. O sinalzinho de menos daqui, eu já posso cancelar com o sinalzinho de menos daqui. O 3 que está aqui, eu já posso simplificar com 15, já vai dar um 5, para minha conta ficar mais legal. Então, eu tenho o seguinte, ó, 5 quartos vai ser igual a A vezes quanto? Olha, 4 vezes 2 é 8, 8 menos 3 dá quanto? 8 menos 3 dá 5. 5. Ai, que sorte, hein? Ó, que beleza! 5 quartos cancela de ambos os lados. Conclusão, a gente acaba descobrindo que o valor de A é igual a 1. Por isso, o nosso polinômio P de x ele é simplesmente x ao quadrado menos 4, que multiplica x ao quadrado menos x menos 3 quartos. Beleza? Com essa informação em mãos, a gente consegue agora responder quanto é que vale o P de 1. Logo, quem vai ser o P de 1, galera? O P de 1 é a gente colocar x igual a 1 nessa expressão aqui. Então, colocando 1 aqui, ó, 1 ao quadrado menos 4 dá menos 3, beleza? E colocando aqui, ó, 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 dá 0, então fica menos 3 vezes menos 3 quartos. Portanto, isso aí dá quanto? Menos 3 vezes menos 3 é o famoso 9. 9 sobre 4. Tem isso aí pra gente marcar? Que beleza! Tem uma boa letra D, 9 sobre 4. Bacana isso, tá? Então, pontos importantes nesse problema. O fato de você ter um polinômio divisível por outro significa que esse cara vai ser fator do primeiro, tá? E segunda coisa, usar mais uma vez as relações de Girard a seu favor. O ITA adora cobrar problemas de polinômios que envolvem relações de Girard. Esse é mais um exemplo para você ficar ligado. Beleza? Tranquilo? Bom demais. Vamos para o nosso próximo, pulei um, nosso próximo problema. Sobre a equação polinomial 2x à quarta mais ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx menos 1 igual a 0, sabemos que os coeficientes a, b e c são reais, informação importante, beleza? Duas de suas raízes são inteiras e distintas, então duas de suas raízes são inteiras e distintas. E meio menos i sobre 2 também é sua raiz. Opa, informação maravilhosa. Bom demais. Aí ele pergunta pra gente o máximo entre A, B e C. Tá bom? Bom, olha só, gente. O fato é o seguinte, ó. Uma coisa importante pra gente. Se eu tenho um polinômio P de x que possui coeficientes reais, o que nós podemos falar sobre um polinômio P de x que possui coeficientes reais? Bom, se z complexo é raiz, com certeza z barra, que é o conjugado dessa raiz complexa, também é raiz. Ou seja, se eu tenho um polinômio que tem coeficientes reais, e eu sei, por exemplo, que 1 mais i é raiz, o fato de ter coeficientes reais garante que as relações de Girard desse polinômio são todas reais. Então a soma, o produto, a soma dos produtos 2 a 2 serão sempre números reais. Então repara,
Se 1 mais i é raiz, com certeza tem que haver uma outra raiz que vai anular essa parte imaginária. Portanto, 1 menos i com certeza também é raiz. Então, toda raiz da forma a mais bi garante que a sua conjugada também seja a menos bi, também seja raiz, se os coeficientes do polinômio forem reais, tá bom? Então, beleza. Nós já sabemos que meio menos i sobre 2 é raiz. Portanto, o que nós podemos falar? Nós podemos falar que meio mais i sobre 2 também é raiz. Beleza? Bom? Ok, ó. Se meio menos i sobre 2 e meio mais i sobre 2 são raízes, então até agora, o que nós podemos falar sobre essas duas raízes? A gente pode olhar para a soma delas, né? A soma dessas duas raízes dá 1. Então a soma dessas duas raízes é igual a 1. Tá bom? Beleza. Agora, vamos lá. Esse polinômio é um polinômio do quarto grau, tá? Eu já sei duas raízes complexas, faltam as outras duas raízes. O problema diz que essas duas raízes são números inteiros e distintos, tá? Então essas outras duas raízes são inteiras e distintas. Não são nenhuma dessas com certeza. Então o que nós podemos garantir aqui, galera? Se a soma dessas raízes já está dando 1, então vamos falar que as outras raízes inteiras são, por exemplo, sei lá, alfa e beta. Então as outras raízes, com certeza, eu estou chamando de alfa e beta. Tá bom? Beleza. Cara, o que nós sabemos sobre essas raízes? Elas são números inteiros e distintos. A única informação que eu tenho nesse problema, assim, para cravar esse problema, são coeficiente líder e termo independente. Quando a gente olha para coeficiente líder e termo independente, a gente consegue encontrar o produto das raízes, né? Porque lembra lá de uma equação do segundo grau, a soma é menos b sobre a e o produto era c sobre a. Quando o polinômio tem grau par, a soma das raízes continua sendo menos b sobre a e o produto vai ser o quê? Vai ser o coeficiente independente, o termo independente dividido pelo coeficiente líder. Então eu posso garantir para você o seguinte, olha, menos 1 sobre 2 é o produto de todas as raízes. Quem são todas essas raízes? São alfa, beta e as outras raízes complexas sobre as quais eu já tenho garantia. Meio menos i sobre 2, meio mais i sobre 2. Tá? Então essas são as quatro raízes cujo produto necessariamente tem que dar menos 1 sobre 2, que é o termo independente, dividido pelo coeficiente líder. Tá bom? Então vamos fazer a continha aqui, ó. Menos 1 sobre 2 é igual a alfa beta, que multiplica, olha, gente, meio menos i sobre 2, que multiplica meio mais i sobre 2, isso aqui na verdade é o quê? É o produto da diferença pela soma. O que é isso? É o quadrado do primeiro, que dá 1/4, menos o quadrado do segundo. Olha, i ao quadrado é menos 1, tá certo? Então menos 1 vai ficar menos de menos 1, que dá mais 1, dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Ou seja, fica 1/4 mais 1/4. Olha que maravilha, que beleza! Então repara, eu posso garantir para você o seguinte, que alfa vezes beta, 1/4 mais 1/4 é o famoso meio, que beleza! Então, ó, isso aqui é igual a meio. O meio de um lado corta com o meio do outro lado, portanto, alfa vezes beta é igual a quanto, gente? Menos 1. Que sorte a nossa, hein? Se alfa vezes beta é igual a menos 1 e alfa e beta são inteiras e distintas, então quais são os números inteiros e distintos que você conhece que multiplicados dão menos 1? Não tem jeito. Alfa tem que ser igual a 1 e beta tem que ser igual a menos 1 ou vice-versa, tanto faz, né? A ordem dessas raízes aqui pouco nos importa. Tá bom? Então acabou o problema, gente. Nosso problema já morreu, tá? Agora eu tenho que saber quem são esses coeficientes A, B e C no nosso problema. Tudo bem? Bom, vamos lá. A gente, para encontrar A, B e C, o que nós podemos fazer? O A tem a ver com a soma. Então eu sei que menos A sobre 2 é a soma das raízes, tá? A soma das raízes nesse problema vai dar quanto, gente? Ó, 1 menos 1 dá 0. Meio menos i sobre 2 com meio mais i sobre 2, essa soma dá 1. Então, menos A sobre 2 é igual a 1. Portanto, A vai ser igual a menos 2. Beleza? Show! O B está associado ao quê, gente? O B está associado à soma dos produtos 2 a 2 das raízes, tá? E aí, cara, como é que você descobre a soma dos produtos 2 a 2? Então, você vai ter o seguinte, olha, o B sobre 2 é a soma dos produtos 2 a 2. Então, eu vou pegar cada uma das raízes e vou fazer a sominha dos produtos 2 a 2 aqui, tá bom? Então, como é que fica isso? Bom, se as nossas raízes são 1, menos 1,
meio mais i sobre 2 e meio menos i sobre 2, como é que fica a nossa soma dos produtos 2 a 2? Olha, 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 1 vezes meio mais i sobre 2 dá meio mais i sobre 2, e 1 vezes meio menos i sobre 2 vai dar meio menos i sobre 2. Então já peguei o 1 aqui e fiz os produtos com esses três caras aqui. Agora eu vou pegar o menos 1 e fazer produto com esses dois. Então menos 1 vezes isso vai dar menos meio menos i sobre 2. Menos 1 vezes esse cara dá o quê? Dá menos meio mais i sobre 2. Beleza? E finalmente, meio mais i sobre 2 vezes meio menos i sobre 2. Nós já fizemos esse produtinho. Isso aqui dá 1/4 mais 1/4, que é o famoso 1/2. Tá bom? Já fizemos essa continha aqui. Tá bom? Repara que só são esses números porque, cara, se eu tenho 4 números, eu vou fazer a soma dos produtos 2 a 2, então são 6 parcelas, né? Que é 4 escolhe 2, tá? Como é que a gente cancela as coisas aqui, olha? Meio vai embora com menos meio, i sobre 2 vai embora com menos i sobre 2, meio vai embora com menos meio, menos i sobre 2 vai embora com i sobre 2, então sobra menos 1 mais meio, que é o famoso menos meio, tá certo? Então se b sobre 2 é igual a menos meio, conclusão, b é igual a menos 1. Show? Bonito, né? E agora, cara, como é que você descobre o c? Aí tem várias opções. Acho que uma opção bacana para você fazer aqui é o seguinte, ó. Tu já sabe que o polinômio ele é 2x à quarta mais ax ao cubo, portanto, menos 2x ao cubo, mais bx quadrado, portanto, menos x quadrado, tudo isso mais cx menos 1 igual a 0. A gente não sabe que 1 é raiz? Se 1 é raiz, cara, é porque a soma dos coeficientes tem que dar 0, né? Se a soma dos coeficientes tem que dar 0, então coloca x igual a 1 aqui. O que você obtém? 2 menos 2 menos 1 mais c menos 1. Isso aqui tem que ser igual a 0. Ó, 2 menos 2 vai embora. Menos 1 dá menos 2. Portanto, c é igual a 2, com certeza, no nosso problema. Então, os coeficientes a, b e c já estão dados. Ele pergunta para a gente o máximo entre a, b e c. O máximo entre a, b e c, o maior entre eles é o 2. Com certeza, letra C é o nosso gabarito. Tá aí. Beleza, galera? Tranquilo esse problema? Tranquilinho, né? Problema bem bacana, com muita ideia legal, né? Com muita coisa para explorar, né? Essa ideia das relações girar, né? Relações entre coeficientes e raízes, né? A questão das raízes conjugadas nesse problema, né? De você poder garantir que se uma raiz é raiz de um polinômio, a sua conjugada também vai ser para um polinômio de coeficientes reais. Tem uma pitadinha de teoria dos números aí. Então, assim, muita coisa legal no mesmo problema. Eu acho que é um excelente problema para você revisar coisas legais de polinômios. Beleza? Então vamos que vamos, galera. Continuando aí, nossa questão número 7. Ela fala o seguinte: suponha que os coeficientes reais a e b da equação x à quarta mais ax ao cubo mais bx ao quadrado mais ax mais 1 igual a 0 são tais que a equação admite solução não real R com módulo de R diferente de 1. E ele quer saber dessas afirmações quais são verdadeiras, tá? Olha só, gente. O fato de R ser raiz garante o seguinte pra gente, olha. R à quarta mais AR ao cubo, mais BR ao quadrado, mais AR, na verdade, mais 1 igual a 0, isso aqui com certeza é verdade, né? Porque se R é raiz, ela tem que zerar o nosso polinômio. Só que tem um detalhe que é muito legal aqui nesse problema, cara. Essa equação dada no problema, ela é uma equação recíproca. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os coeficientes dessa equação são simétricos em relação ao termo central. Olha, o 1 que está aqui e o 1 que está aqui são iguais. O A que está aqui e o A que está aqui são iguais. E eles são iguais em relação a quem? Em relação ao B, que é o termo central. Então, uma equação recíproca é esse tipo de equação onde eu tenho coeficientes iguais ou simétricos em relação ao termo central, tá? Nesse caso, por exemplo, uma equação recíproca de primeira espécie, porque os coeficientes são simétricos em relação ao termo central. E o que você pode garantir, cara? Se eu tenho uma equação recíproca, se R é uma raiz, 1 sobre R também vai ser. Porque olha que bacana, cara. Na hora que você dividir toda essa equação por R à quarta, olha o que vai acontecer. R à quarta por R à quarta vai dar 1. AR ao cubo dividido por R à quarta é A sobre R, que é a mesma coisa que A vezes 1 sobre R. BR2 dividido por R4 dá B que multiplica 1 sobre R quadrado. AR dividido por R4 dá A que multiplica 1 sobre R ao cubo.
Tudo isso mais 1 sobre r à quarta, isso é igual a zero. Olha que legal. Isso aqui que a gente acabou de escrever é como se eu substituísse lá no x do nosso polinômio. Deixa eu apagar essa bagunça aqui para você ver melhor. Como se eu substituísse no x desse nosso polinômio 1 sobre r. E repara que essa igualdade ela é verdadeira, né? E eu posso fazer isso por quê? Porque r com certeza é diferente de zero. Então, nesse caso aqui, se r é uma raiz, 1 sobre r também vai ser. Tá? Ficou claro isso para você? Maneiro? Então, deixa eu colocar isso aqui para você. É o seguinte, ó. Se eu tenho um polinômio p de x recíproco de primeira espécie, tá? Então, você já sabe que um polinômio recíproco de primeira espécie é um polinômio cujos coeficientes são simétricos em relação ao centro. Se P de R é igual a zero, você pode garantir que P de 1 sobre R também vai ser igual a zero. Essa informação é crucial para a gente, pessoal. Por quê? Porque se R é uma raiz não real, então com certeza R é da forma, sei lá, vamos botar aqui, alfa mais beta aí, tá? Então, repara, se os coeficientes são reais, a gente acabou de ver que se R é raiz, R barra, que vai ser alfa menos beta aí, também vai ser raiz. Outra coisa, dado que o polinômio é recíproco de primeira espécie, eu sei que 1 sobre R vai ser raiz. E quem é 1 sobre R? É 1 sobre alfa mais beta i, que é a mesma coisa que alfa menos beta i sobre alfa 2 mais beta 2, né? Multiplicando em cima e embaixo por alfa menos beta i, né? E esse cara, com certeza, ele não é igual a R barra, porque alfa 2 mais beta 2 é um módulo de R. E esse módulo, com certeza, olha aqui, ó, esse alfa 2 mais beta 2, esse número aqui, ó, com certeza ele é diferente de 1. Então, 1 sobre R, com certeza é diferente de R barra. Isso quer dizer, portanto, que essa nossa outra raiz, 1 sobre alfa mais beta i, ela é diferente tanto dessa quanto dessa, tá? E como 1 sobre R vai ser raiz, galera, 1 sobre R barra também vai ser raiz. Então, quem são as raízes desse nosso polinômio? R, R barra, 1 sobre R e 1 sobre R barra, que são os conjugados e as raízes desse polinômio. Então, com certeza, as 4 raízes desse polinômio serão números complexos, né? Não serão puramente reais, e as 4 raízes, com certeza, são raízes não reais. Então, vamos olhar para as afirmativas desse problema. A equação admite 4 raízes distintas, sendo todas não reais. Verdadeiro. As raízes podem ser duplas, isso é falso, tá? Porque essas raízes são todas diferentes entre si. Das 4 raízes, 2 podem ser reais, isso é falso neste caso específico, portanto, verdadeira é apenas a afirmativa 1. Foi, pessoal, tranquilo? Então, essa ideia de polinômio recíproco de primeira espécie é também uma ideia muito recorrente na prova do ITA. Eu acho muito legal você ter essa ideiazinha guardada no bolso aí para chegar na prova do ITA e se aparecer isso, já tem uma boa ideia do que fazer ali, tá bom? Então lembra, polinômio recíproco de primeira espécie, os coeficientes são simetricamente iguais em relação ao termo central, então se R é raiz, 1 sobre R também vai ser raiz desse polinômio. Beleza? Maneiro? Show de bola. Vamos lá. Nosso próximo probleminha é o seguinte, galera. Se 1 é uma raiz de multiplicidade 2 dessa equação x à quarta mais x ao quadrado mais ax mais b igual a zero, com a e b reais, ele pergunta pra gente quanto é que vale a ao quadrado menos b ao cubo. Olha só, pessoal, o que significa dizer que uma raiz é raiz com multiplicidade 2, 3, 4? Significa o seguinte, quando a gente olha para um polinômio na sua forma fatorada, ele é da forma a que multiplica x menos x1, x menos x2, sucessivamente até x menos xn. Então, se esse polinômio for um polinômio de grau n, a gente pode escrever na forma fatorada desse jeitinho aqui. Agora, quando a gente escreve assim, a gente não está pressupondo que as raízes são iguais ou diferentes, tá? Se porventura eu tiver raízes iguais nesse polinômio, então vamos supor que x1 e x2 são iguais entre si. Você podia escrever x menos x1, que multiplica x menos x2, assim, né? X menos x1 ao quadrado, né? Porque x1 e x2 seriam iguais, então x menos x1 e x menos x2 são as mesmas raízes, tá? Seriam os mesmos fatores. Então você pode falar que esse cara é da forma a que multiplica x menos x1 ao quadrado vezes um outro termo lá. Esse expoente 2 aqui, na verdade, ele é a multiplicidade da raiz x1, porque a raiz x1 aparece quantas vezes? Ela aparece 2 vezes. Então, quando eu tenho um termo da forma x menos r elevado a m, r é a raiz do polinômio,
e m é a sua multiplicidade. Quer dizer que essa raiz aparece m vezes lá nas suas possíveis raízes, dos possíveis valores que zeram seu polinômio. Então preste atenção, galera. O fato de um polinômio ter raízes com multiplicidade maior do que 1 garante o seguinte para mim, olha. Vamos falar o seguinte, olha. Eu sei que nesse caso, um polinômio de grau 4, né, que o meu x à quarta mais x ao quadrado mais ax mais b, eu sei que uma das raízes, que é o 1, tem multiplicidade 2. Então eu garanto para você que ele vai ser da forma x menos 1 ao quadrado, que multiplica as outras duas raízes, que eu não sei quem são, então eu vou chamar esse cara aqui de q de x. Tá? Então q de x, na verdade, é o x menos a outra raiz vezes x menos a última raiz. Tudo bem? Olha o que acontece quando você pega essa igualdade e você deriva em relação a x. Se esse é o nosso polinômio, que eu vou chamar de p de x, olha o que acontece com p' de x. A derivada disso aqui, gente, é uma derivada do produto. Então eu vou fazer a derivada da primeira, que vai ser 2 vezes x menos 1 vezes a segunda, mais a primeira, x menos 1 ao quadrado, vezes a derivada do segundo polinômio, tá? Quando você olha para esse lado direito aqui, pessoal, quem é que você pode colocar em evidência? Você pode colocar o x menos 1 em evidência. Então fica x menos 1 que multiplica um trambolhão aqui em função de x. Preste atenção. Se p' de x é x menos 1 vezes alguma coisa, eu garanto para você o seguinte, que x menos 1 é fator de p' de x, ou seja, que 1 também é raiz de p' de x. Então preste atenção. Como p de x tinha raiz 1 com multiplicidade 2, é porque 1 vai ser raiz tanto do polinômio quanto da sua derivada. Ah, Sandro, e se 1 fosse raiz com multiplicidade 3? 1 seria a raiz do polinômio, da derivada primeira e da derivada segunda. Pô, Sandro, e se 10 fosse raiz com multiplicidade 5? Seria a raiz do P, P', P2', P3', P4' e assim sucessivamente. Então, essa ideia é muito legal porque ela pode fazer você economizar bastante tempo na hora de resolver um problema de polinômios. Já sabendo que esse cara é raiz com multiplicidade 2, eu já sei o seguinte, ó. Quando eu colocar x igual a 1 aqui, nesse polinômio aqui, ó, ele vai zerar o nosso polinômio. Então eu posso garantir o seguinte, que 1 mais a mais b tem que ser igual a 0. Ou seja, colocando x igual a 1 ali, substituindo, dado que ele é raiz. Beleza? Agora, vamos derivar esse camarada aqui, ó. Vamos derivar esse polinômio? Qual é a derivada desse polinômio? É 4x ao cubo mais 2x mais a. Né? Mais a. Então a derivada desse polinômio está aqui. Como 1 é raiz com multiplicidade 2, ele vai ser raiz tanto do polinômio quanto da derivada desse polinômio. Então substitui aqui, ó. Substitui x igual a 1. Você vai ter o seguinte, 4 mais 2 mais a. Isso aqui vai ser igual a quanto, gente? Isso aqui vai ser igual a 0, porque 1 também é raiz do polinômio derivado. Portanto, a igual a menos 6. Olha que sorte. Se o a é menos 6, quanto é que vale o nosso b? Usando essa igualdade aqui, ó. Eu sei que b vai ser igual a menos a menos 2. Se o a é menos 6, menos a dá 6, 6 menos 2 dá 4. Portanto, o nosso problema já morreu. Viu que legal? Então, eu quero a ao quadrado menos b ao cubo. A ao quadrado é menos 6 ao quadrado, que é 36. Menos b ao cubo, que é 4 ao cubo, que é igual a 64. 36 menos 64, essa continha vai dar quanto? Essa continha vai dar menos quanto? Menos 28, pode ser? Certinho? 36 com 28, fecha o famoso 64, menos 28, portanto, letra C. Tá bom? Poxa, Sandra, eu não sabia essa coisa da derivada. Será que tem um outro jeito legal de fazer o problema? Tem, cara. Lógico que tem. É você usar o dispositivo de Briot-Ruffini. Por quê? Se você sabe que 1 é raiz, olha que legal. Ó, na hora que você colocar um 1zinho aqui, coloca os coeficientes do polinômio na forma completa. Você vai ter, ó, coeficiente de x à quarta é 1, de x ao cubo é 0, de x ao quadrado é 1, de x é a, e o termo independente é b. Então faz o Briot-Ruffini, como é que fica? Vai descer 1 aqui, né? 1 mais 0 dá 1, 1 mais 1 dá 2, 2 mais a é 2 mais a, e, portanto, 2 mais a mais b é o famoso 2 mais a mais b. Como isso aqui é o resto da divisão, necessariamente esse resto tem que ser igual a quanto, gente? Esse resto necessariamente tem que ser igual a 0, porque a gente está assumindo por hipótese que 1 é raiz desse polinômio.
tá? Repara que é a primeira equação que nós encontramos, tá vendo? É a primeira equação que nós encontramos, que é o teorema do resto. Tá, só que 1 é raiz de novo. Então você pode fazer Brio-Ruffini mais uma vez com esse polinômio aqui agora. Desce umzinho, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 2 mais A é 6 mais A. E esse cara com certeza tem que dar quanto, gente? 6 mais A tem que dar 0, porque ele é o resto da divisão deste polinômio por x menos 1. E repara que essa equação, cara, é exatamente essa equação na qual a gente chegou usando argumentos de derivada. Então, ou você pensa na derivada, ou você pensa no Brio-Ruffini, a solução é idêntica, tá? Mas eu acho que é legal você lembrar das duas formas, caso você esqueça uma, já tem uma segunda solução para fazer. Show de bola? Tranquilo? Galera, para fechar nosso probleminha, nossa revisão ITA de polinômios, vamos fazer mais um problema bem bacana, que é a nossa questãozinha de número 8. Fala o seguinte, ó, considere um polinômio p de x de grau 5 com coeficientes reais. Informações bem importantes. Grau 5 com coeficientes reais. Sabe-se que menos 2i, tá? Menos 2i e i menos raiz de 3 são duas de suas raízes. Sabe-se ainda que dividindo-se p de x pelo polinômio q de x, que é igual a x menos 5, nós obtemos resto zero, tá? E que p de 1 é 20 que multiplica 5 mais 2 raiz de 3. Tá, vamos lá, com bastante calma. Eu já tenho duas raízes complexas para um polinômio cujos coeficientes são reais. Então nós já sabemos as outras duas, que são as suas conjugadas. Muita atenção aqui para você não errar, tá? Repara, se menos 2i é raiz, com certeza 2i também será raiz, que é a conjugada de menos 2i. Agora cuidado, se i menos raiz de 3 é raiz, quem vai ser a outra raiz? Cuidado, não é i mais raiz de 3, é menos i menos raiz de 3. Conjugado de um complexo é quando você troca o sinal da parte imaginária. Não erre isso, por favor. Tá bom? Agora, olha que informação maravilhosa. Quando você pega p de x e divide por x menos 5, você obtém resto zero. Pessoal, se eu pego p de x e divido por x menos 5 e encontro o resto zero, se eu tiver um quociente qualquer aqui, eu sei que p de x é igual a x menos 5, que multiplica q de x, tudo isso mais zero. Ou seja, pessoal, se a gente colocar x igual a 5 nessa expressão, a gente encontra que o p de 5 tem que ser igual a zero. Ou seja, nós já sabemos a quinta raiz que nos faltava, dado que esse polinômio é um polinômio de grau 5. Então, olha só, se o fato de você pegar um polinômio, e dividir por um termo da forma x menos a, e esse resto dá zero, é porque x menos a é um fator desse polinômio, portanto, a é uma de suas raízes. Então, já posso apagar esse esboço que eu fiz aqui contigo para garantir o seguinte: quem são as raízes deste nosso polinômio? As raízes serão, olha, elas serão menos 2i, 2i, menos raiz de 3 mais i, menos raiz de 3 menos i e 5. Essas são as nossas raízes. Tudo bem? Então, como é que você pode escrever o nosso polinômio p de x? Ele vai ser o seguinte, ele vai ser a, que é o coeficiente líder, que multiplica x menos menos 2i, que dá x mais 2i, vezes x menos 2i, vezes x menos raiz de 3 mais i, que multiplica x menos raiz de 3 menos i, é sempre x menos a raiz, tudo isso vezes x menos 5. Tá? Esse é o nosso polinômiozão grandão aí, beleza? Muito bom. Nós sabemos, cara, que o p de 1 é 20 que multiplica 5 mais 2 raiz de 3. Vamos dar uma melhorada nessa cara desse polinômio aqui, para ficar um pouquinho mais bonito? Olha aqui, ó. X mais 2i que multiplica x menos 2i. Como é que você faz isso? Vai ser o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos o quadrado do segundo. O quadrado do segundo, nesse caso, é menos 4. Então, fica menos 4, que dá mais 4. Tá bom? Beleza? Ok. Agora, vamos lá. Quando a gente fizer x menos raiz de 3 mais i, isso aqui, na verdade, é x mais raiz de 3 menos i. Tá certo? E esse cara aqui em cima vai ser o quê? X mais raiz de 3 mais i.
Então tenho tipo A menos B que multiplica A mais B. Como é que você faz isso? É o quadrado do primeiro vezes o quadrado do segundo. Então esse cara aqui, na verdade, vai ser o quê, gente? Ele vai ser o quadrado do primeiro, que nesse caso seria x mais raiz de 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, menos i ao quadrado, que dá menos 1, que dá mais 1. Pronto, deu uma melhoradinha no seu polinômio só para você colocar o p de 1, né? Para a conta ficar um pouco mais fácil, sem esse monte de i na multiplicação, tá? Então vamos lá. Quem é o nosso p de 1, galera? O nosso p de 1 vai ser A, que multiplica, coloca 1 aqui, ó, 1 ao quadrado mais 4 dá 5, vezes, coloca 1 aqui agora, vai ficar 1 mais raiz de 3 ao quadrado. Como é que é 1 mais raiz de 3 ao quadrado? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então fica 1 mais 3, que é 4, 4 mais 2 raiz de 3. Só que com um umzinho aqui, ó, a gente vai ter 5 mais 2 raiz de 3. Olha que sorte o 5 mais 2 raiz de 3 aparecer, hein? Que beleza! Tudo isso vezes x menos 5. Né? Então 1 menos 5 dá menos 4. E nós já sabemos, pelo problema, que o p de 1 dá quanto? Dá 20 que multiplica 5 mais 2 raiz de 3. Olha, gente, o 5 mais 2 raiz de 3 de um lado vai embora com esse cara. 5 vezes menos 4 é menos 20. Então, menos 20 de cá com 20 de cá sobra um menos 1. Portanto, nosso coeficiente A é igual a menos 1. Tá lá. Beleza? Então, o que nós sabemos no problema? Nós sabemos que o A é menos 1. Então, o nosso P de x ele vai ser menos 1, que multiplica x ao quadrado mais 4, que multiplica x, isso é uma barra aqui esquisita, x mais raiz de 3, cadê? X mais raiz de 3 ao quadrado mais 1, tudo isso vezes x menos 5. A gente quer saber o P de menos 1. Então, vamos fazer isso. Quem é o P de menos 1? Vai ser menos 1 que multiplica. Olha, menos 1 ao quadrado dá 1, mais 4 dá 5. Então, já posso colocar direto aqui, menos 1 vezes 5, que vai dar menos 5, diretão. Beleza? Colocando menos 1 aqui, ó. Menos 1 menos 5 dá menos 6, né? Isso dá menos 6. Então, menos 5 vezes menos 6 dá 30. Vou botar um 30 bonito aqui, ó. Já para ficar legal. Bota um 30 aqui. Vai ficar 30 que multiplica o quê? É menos 1 mais raiz de 3 ao quadrado. Quanto é que vai dar um menos 1 mais raiz de 3 ao quadrado? Vai ficar 1 mais 3, que dá 4, mais 1, que vai dar 5. 5 menos 2 raiz de 3. Já fazendo a continha diretão do produtinho notável. Portanto, nosso gabarito, letra C. E aí, galera? Grandinho esse problema, muita continha para fazer, mas é um problema assim super recorrente na prova do ITA. Essas ideias de forma fatorada, relações de girar, raízes conjugadas, são muito exploradas na prova do ITA. E eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa de polinômios aqui. Tenho certeza, cara, que se você aproveitou bem essa aula, você vai anotar muita coisa legal no seu caderninho de bizu aí e vai chegar na prova do ITA com muita coisa legal para colocar e para mandar bem na prova. Bom? Beleza? Então, ó, espero você para o nosso próximo vídeo. Amanhã tem mais vídeo aí. Amanhã, números complexos, maravilhoso tema para a provinha do ITA. Espero você aqui no canal amanhã. Não perde por nada, cara. Deixe seu like no canal aqui, nesse vídeo. Faz seu comentário aí se você entendeu, se você curtiu o vídeo, se você não gostou. Compartilha esse vídeo com todo mundo para a gente poder chegar no ITA no gás. Beleza? Tamo junto, um grande abraço. Até amanhã. Valeu!